Um grande problema, tantas brigas tolas hoje nas mídias sociais. Para piorar, o medo, as manipulações e interesses políticos de todos os lados, certezas e raivas aumentando a cada dia. Pense, se não pararmos agora, podemos alcançar um nível muito perigoso. Você já se viu enrascado em algumas dessas certezas, lutando bravamente com ela, com raiva do que leu, do que viu? Muito triste eu não pensar um pouco mais. Eu sei as causas disso, mas para deixar mais claro, permita-me contar 3 historinhas. História 1. Certa vez em uma aldeia no centro da África, um grupo de leões iniciou uma aproximação, pois com a seca naquela época, a rarefação da caça, investir no prato humano passou a ser uma boa alternativa para a sobrevivência. Imediatamente os habitantes daquele local fizeram o lógico, ficaram todos em casa, sob orientação segura e certa do mais respeitado sábio do lugar. Não funcionou muito bem, pois não podiam sair para água, banho e alimentos, e quando um saía, tinha poucas chances frente a tantas feras. E mesmo nas casas, pela fome e força daqueles animais, algumas dessas casas eram arrebentadas e nada podia ser feito. Muito triste tudo aquilo. Havia uma lógica bem razoável naquela estratégia do ficar em casa. Fácil de explicar, apesar de ser apenas pela experiência de um sábio. Até que um grupo de bravos guerreiros resolveram enfrentar o problema e saíram todos para o centro da aldeia, pois era morrer ou morrer. Para surpresa dos moradores, os leões, vendo todo aquele movimento, ouvindo os gritos daquele estado de pavor de todos, fugiram para nunca mais voltar. Se todos tivessem saído e enfrentado a situação logo no início, talvez o problema tivesse sido contornado antes. O sábio ancião ficou embasbacado. Pois é, ciência, saber em evolução, como deve ser. Ciência funciona sempre na dúvida, nunca no certo e na certeza. É apenas desse modo que o conhecimento humano evolui. Certeza enfraquece, atrofia, mata, sufoca. História 2. Um jovem juiz chega a um lugarejo no interior desse imenso Brasil. Passou rapidamente a aplicar tudo o que aprendeu na cidade grande, na universidade, e animado para trazer progresso cultural para aquele local. Ficou apavorado quando descobriu um costume tribal, um violento ritual de iniciação. A criança, ao atingir a puberdade, era levada para a mata e amarrada num grande formigueiro. Ficava lá, sozinha, e sofria horrores por dias, mesmo depois de retirada daquele suplício, com febre alta, dores lancinantes. Se não morria, tornava-se mais um grande guerreiro daquele grupo. Ele proibiu imediatamente tal atrocidade, um horror, que absurdo, e sem poder reagir, e ainda sob ameaça, os selvagens aceitaram as ordens e abandonaram aquele ritual de milênios. Alguns meses depois, jovens indígenas começaram a morrer por diversas doenças, chegando ao ponto de diminuir o número de habitantes daquele lugarejo. Chamado para avaliar a situação, um antropólogo e pesquisador não demorou para apresentar as conclusões naquela comunidade. Aquele ritual de iniciação era como uma vacina para preparar os guerreiros caçadores para o que iriam enfrentar durante tão pesada vida na selva. Certezas são ilusões passageiras. Uma conclusão sempre pode e deve ser rebatida por outra. Deixe-me então brincar com uma terceira tese, uma outra história em relação ao uso de máscaras, que todos nós estamos passando por isso exatamente agora. Eu antecipo que o que eu vou falar não é uma conclusão, porém tampouco é uma besteira, antes que se prove a favor ou contra. Vamos lá? Desde muito tempo, sabemos que no inverno devemos manter janelas arejadas para que o ar não se concentre demais no local, o que significa a concentração de vírus e bactérias. Isto já é comprovado, você provavelmente já sabe. Comprovado até ser demonstrado por outra tese, o que ainda não foi. Usar máscaras evita, então, em parte, a transmissão desses agentes de doença. Ok? O fato é que algo passa pela máscara, porém, com menor poder de causar dano, porque parte dos bichinhos, boa parte, ficam na máscara, o que diminui a virulência. Muito bem. Pois bem, se eu ficar com a máscara o tempo todo, segundo o pedido, exigência do pajé, do ancião, do sábio, do juiz,
Eu não arejo o meu próprio ar respirado, e isso aumenta demais a virulência pela quantidade de bicho que eu troco com a minha própria máscara, considerando eu portador do vírus, como logo estará a maioria, todos nós, e sem sintomas, sem doença, sem risco, mas desse modo eu que não teria doença começo a apresentar sintomas e talvez até gravidade devido à alta carga viral que eu mantenho grudadinho em mim pelo não uso intermitente da máscara. Agora eu pergunto ao sábio, ao juiz da comarca, aos especialistas que sabem tudo e acirram as brigas entre todos que acham que ciência é saber e pronto, acabou. Tese 1. Usar máscaras o tempo todo aumenta a carga viral, sendo alguém portador assintomático? Vamos lá, isso é uma pergunta. Os trabalhos científicos são feitos assim, através de perguntas para serem respondidas. Vou repetir. Usar máscaras o tempo todo aumenta a carga viral em alguém portador assintomático? Tese 2. Se verdadeira essa tese 1, eu estou correndo um risco maior de apresentar sintomas e até morrer, isto é, ser atacado por leões, perdido na certeza rígida que eu estou agindo certo? Tese 3. Será que se soubéssemos da complexidade da vida, da ciência, da sabedoria, da evolução do conhecimento, dessa complexidade que eu nem cheguei aqui perto de provocar, cessariam as brigas nas mídias sociais? Tese 4. Será que com amor, empatia, compreensão e fraternidade não superaríamos muito mais rápido e melhor o ataque de leões na aldeia e as formigas do juiz sabido e esse tal de coronavírus? Tese 5. Somos leões ou hienas? Ou talvez vítimas inocentes? Eu serei agora bem original para encerrar. Eu só sei que nada sei.